Muitas vezes somos impedidos de seguir em frente por causa das dores do nosso passado. E é necessário, sim, nós sabermos explorar quais são essas dores, identificar por que elas ainda estão ali tão vivas, porque a gente só consegue administrar aquilo que a gente reconhece. O grande problema é que muitas vezes nós deixamos de lado as coisas, achando que deixando elas de lado, elas vão simplesmente sumir. E mexer na ferida dói, mexer na ferida é algo que incomoda, mas é algo que é necessário, porque é só mexendo na ferida que nós vamos identificar por que ela está doendo. E a partir disso, nós vamos começar a tratá-la para que ela venha a ser apenas uma cicatriz, aonde nós não vamos esquecer que ela existe, mas nós vamos decidir que elas não vão mais doer em nós. Amanda Soares por aqui, sejam bem-vindas ao Sabercast, o podcast onde eu compartilho sabedoria de vida, espiritualidade e conteúdos práticos para o seu desenvolvimento pessoal. Bora para mais um episódio? Quero já começar esse nosso episódio aqui de hoje trazendo uma pergunta para você. Você se considera presa ao seu passado? Tem alguma situação, algo aí que de repente aconteceu na sua vida, mas que você todas as vezes que para se lembrar disso, parece que foi algo que aconteceu ali há alguns instantes, alguns segundos atrás, de tão fresco que aquilo é aí na sua mente, aí no seu coração? Eu quero que você pegue papel e caneta e grave, anote essa frase que eu vou te falar agora. Preste atenção. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Momentos dolorosos podem vir, mas eles sempre passam. 3 segundos de silêncio para você refletir sobre essa frase. Fala sério, gente, não é tão fácil assim. Na prática, eu sei que lidar com a dor, lidar com algo que aconteceu na nossa vida e que nos marcou de alguma forma, não é algo fácil. É muito mais fácil a gente falar de fora quando nós não somos partes integrantes da situação, e quando se está dentro, quando se é personagem protagonista de uma situação como essa, eu sei o quão difícil é. Mas aqui, como eu disse nessa frase, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Isso não quer dizer que a dor não vai gerar um sofrimento. Ela vai sim gerar um sofrimento. E o que eu quero que você entenda aqui que é opcional é o tempo que você vai permitir estar nesta situação de sofrimento. E aí, com esse episódio de hoje, eu quero trazer aqui essa reflexão para nós sobre quais são as coisas que você de repente viveu na sua vida, quais foram as experiências que talvez você vivenciou que marcaram de forma negativa a sua vida e que talvez esteja tão presente que nem parece que ela já aconteceu lá no seu passado. E eu quero trazer aqui para você algo que talvez em um primeiro momento, sim, você ouvindo, possa me julgar dizendo, mas parece que é fácil. Mas eu quero que você verdadeiramente entenda que eu imagino, sim, o quão difícil é. Deixar o passado para trás no seu devido lugar, ao mesmo tempo em que aceitamos, respeitamos e honramos a nossa própria história, é algo que de fato exige muita maturidade. Nós devemos sim nos libertar do nosso passado, mas jamais da nossa história. E o meu convite hoje aqui com esse tema, que talvez quando você estiver ouvindo, seja no cronograma sequencial aqui do nosso Sabercast, ou de repente aleatoriamente você chegou até esse episódio, talvez pelo título, talvez por uma indicação de alguém, mas não importa qual seja o momento
Eu quero que você entenda que é possível sim você se libertar da dor do passado, mas jamais esquecendo da sua história. Não podemos ficar presos às nossas derrotas, às nossas batalhas, aquilo que nós vivemos, mas nós podemos escolher nos alimentarmos das nossas histórias de superação e enxergar essas dores, essas experiências que geraram essas dores, como uma história de superação na nossa vida. Eu costumo dizer uma frase do meu professor, que eu fiz aula da minha formação em coaching, que ele fala que nós somos a história que contamos da nossa própria história. E nos libertar do nosso passado, das dores do nosso passado, não significa que nós vamos rasgar essa página do livro que conta a nossa vida. Mas se nós escolhermos enxergar as nossas situações como histórias de superação, nós vamos mudar totalmente a ótica final dessa situação que nós podemos ter vivido. Eu costumo dizer que a fé ela tem um incrível poder de cura. Enquanto carregamos o nosso passado conosco, ele estará sempre ali, presente na nossa vida. E quanto mais carregamos o nosso passado conosco, mais o peso que devemos levar na nossa caminhada também estará ali presente. E convenhamos que podemos chegar muito mais longe, livres do que carregando pedras pesadas. Deixar as coisas passar de uma vez por todas ou carregá-las para sempre, tudo depende de uma escolha, que não vai ser eu que vai ser possível fazer por você, mas é somente você quem vai poder fazer. Como é que nós vamos deixar o nosso futuro ser um ambiente florido se estivermos preenchendo este ambiente com coisas do nosso passado? Eu gosto muito de trazer a consciência de que o passado ele já passou e o futuro nós nem sabemos se nós vamos viver e como nós vamos viver. E a única realidade possível é a do momento presente, é esse momento exatamente que você precisa entender que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Logo, onde você escolhe estar? Logo, de qual maneira você escolhe estar? Não podemos viver dois tempos ao mesmo tempo. Ou você continua carregando este fardo pesado das dores do seu passado, ou você enxerga que no antídoto está aquilo que você viveu e isso vai servir como cura para a sua vida, porque é no antídoto, é no veneno, ou melhor dizendo, é no veneno que está o antídoto. E é assim que você vai entender que você pode escolher viver uma vida muito mais leve, uma vida onde você não vai deletar aquilo que você viveu, mas vai escolher fazer com que aquilo não te machuque, não te impeça de continuar avançando. Toda ação acontece no aqui e no agora. E não existe ação possível fora do tempo presente. Isso quer dizer que se você quer construir um futuro, um amanhã diferente, você precisa agir agora, no momento real, neste momento que você pode desfrutar e escolher fazer algo de diferente. Porque quando um problema acontece e nós escolhemos não agir, nós criamos uma espécie de looping infinito. Mas quando nós vivemos sentindo as dores do nosso passado, mas não deixando com que elas nos limite e nos aprisione, por entendermos que esses momentos já passaram, nós conseguimos usar tudo isso como uma grande história de superação para inspirar e incentivar outras pessoas a entenderem que elas também podem
suportar as suas dores e podem continuar avançando rumo a um dia de amanhã muito melhor do que o dia que já passou. A dor é inevitável, mas o sofrimento e o tempo que você permanece nesse estágio, ele é opcional. Muitos momentos dolorosos eles podem vir, mas creia que eles vão passar. Eu não sei o que você está passando nesse momento chamado hoje, onde você está ouvindo este episódio. Eu não sei quais são as dores do seu passado que talvez tenham insistido em permanecer aí lado a lado junto com você. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Todas elas passam. E que você hoje possa escolher ser forte e corajosa o suficiente para colocar um ponto final nesse tempo de sofrimento decorrente a essa dor do seu passado e que ela possa se transformar verdadeiramente em uma história de superação e de inspiração, primeiramente para você mesma e em segundo lugar para as outras pessoas. Eu encerro esse episódio aqui, deixando os meus votos de paz e sabedoria, pedindo que você reflita sobre isso, mas muito além, que você escolher tomar uma decisão para mudar a partir de hoje este cenário que talvez tenha sido algo que tem transformado os seus dias em dias nublados, tristes e pesados de serem vividos. Eu tenho plena certeza que não é dias assim que Deus tem preparado para você viver no seu dia a dia, porque Ele tem sempre o melhor para você e cabe a você escolher para qual lado você vai olhar.